explore o universo da sabedoria atemporal de Krishnamurti. Nessa palestra, abra sua mente para possibilidades infinitas e descubra um novo entendimento da vida e do ser. Acho que devemos discutir juntos, de preferência em profundidade, a implicação do pensar, de modo a descobrir por nós mesmos se o pensar e o amor podem coexistir, e também qual é a nossa relação com o pesar da humanidade. Não apenas com o desgosto, o ferimento ou a dor pessoal, ou com o pesar que surge com a morte. A humanidade tem sofrido milhares de guerras. Parece não haver fim para as guerras. Deixamos isso para os políticos de todo o mundo para realizarem a paz. Mas o que eles estão fazendo, se vocês entenderam, jamais trará a paz. Estamos todos nos preparando para a guerra. As preparações vão ter alguma espécie de explosão em algum lugar no mundo. Nós, seres humanos, nunca fomos capazes de viver em paz uns com os outros. Falamos bastante sobre isso. As religiões pregaram a paz e boa vontade na Terra. Mas aparentemente nunca foi possível ter paz na Terra. Na Terra em que vivemos, que não é a terra inglesa ou a terra francesa, é a nossa terra, nunca fomos capazes de resolver o problema de matarmos uns aos outros. Provavelmente temos violência em nossos corações. Nunca estamos livres do sentido de antagonismo, um sentido de retaliação. Nunca estamos livres dos nossos medos, pesares, ferimentos e da dor da existência diária. Nunca temos paz e conforto. Estamos sempre em agonia. Isso faz parte de nossa vida, parte do nosso sofrimento diário. O homem tentou muitos modos de ficar livre desse sofrimento sem amor. Ele o suprimiu, fugiu dele, identificou-se com alguma coisa maior, entregou-se a algum ideal, crença ou fé. Aparentemente, esse pesar nunca pôde terminar. Nós nos acostumamos com ele. Contribuímos para que ele exista. Nós o toleramos e nunca nos perguntamos com seriedade, com um grande sentido de percepção, se é possível lhe dar um fim. Devíamos também discutir juntos as imensas implicações da morte. A morte faz parte da vida, embora geralmente nos adiemos ou até mesmo evitemos falar dela. Ela existe e devemos discuti-la. E também devíamos indagar se o amor, não a lembrança do prazer que nada tem a ver com o amor e a compaixão, se o amor com a sua própria e peculiar inteligência, que a tudo abrange, pode existir em nossa vida. Primeiro, como seres humanos, queremos nos livrar realmente do pesar? Já temos alguma vez realmente discutidos isso, enfrentamos isso e entendemos todo o seu movimento e as implicações envolvidas nisso? Por que é que nós, seres humanos, que somos tão extraordinariamente talentosos no mundo tecnológico, nunca resolvemos o problema do pesar? É importante discutirmos essa questão juntos e descobrir por nós mesmos se o pesar pode realmente terminar. Nós todos sofremos de vários modos, ao pesar pela morte de alguém, ao pesar pela grande pobreza, o que o Oriente conhece muito bem, e o grande pesar da ignorância. Ignorância não no sentido do conhecimento dos livros, mas a ignorância de não nos conhecermos a nós mesmos totalmente. A toda a complexidade e complexa atividade do eu. Se não entendemos isso profundamente, então permanece o pesar por essa ignorância. Ao pesar de nunca sermos capazes de perceber alguma coisa
fundamentalmente, profundamente, embora sejamos muito talentosos em alcançar o sucesso tecnológico e outros sucessos nesse mundo, nós nunca fomos capazes de entender a dor, não apenas a dor física, mas a profunda dor psicológica. Por mais instruídos ou poucos instruídos que possamos ser, ao pesar pela constante luta, o conflito desde o momento em que nascemos até a morte, ao pesar pessoal por não sermos bonitos, externa ou internamente, ao pesar da ligação com o seu medo, com a sua corrupção, ao pesar por não ser amado e a súplica para ser amado, ao pesar de nunca perceber algo além do pensamento, algo eterno, e finalmente ao pesar pela morte. Descrevemos vários modos de pesar. O fator básico do pesar é a atividade concentrada em nós mesmos. Estamos todos tão preocupados com nós mesmos, com os nossos intermináveis problemas, com a velhice, com não sermos capazes de ter um ponto de vista profundo e interno que seja global. Nós todos fazemos uma imagem de nós mesmos e dos outros. O cérebro está sempre ativo, sonhando acordado, ocupando-se com uma coisa ou outra coisa, ou criando quadros e ideias através da sua imaginação. Desde a infância nos construímos gradualmente a estrutura da imagem que é o eu. Cada um de nós está fazendo isso constantemente. É essa imagem que é o eu que se refere. Quando o eu é ferido, existe a resistência, a construção de um muro em volta de nós mesmos para não sermos mais feridos. E isso cria mais medo e isolamento. O sentimento de não termos nenhuma relação, o encorajamento à solidão que também produz o pesar. Após ter descrito as várias formas do pesar, podemos, acaso, olhar para ele sem verbalizações, sem fugir para uma adaptação intelectual, para alguma forma de conclusão religiosa ou intelectual? Podemos olhá-lo completamente, sem nos afastarmos dele, mas permanecendo com ele. Suponhamos que eu tenha um filho que é surdo ou cego. Eu sou responsável e dá pesar saber que ele jamais poderá olhar para um belo céu, jamais poderá ouvir as águas correntes. Há esse pesar. Permaneçam com ele e não se afastem dele. Ou suponhamos que eu tenha um grande pesar pela morte de alguém com quem vivi durante muitos anos. Então, há esse pesar que é a essência do isolamento. Nós nos sentimos totalmente isolados e completamente sós. Agora, permaneçam completamente com esse sentimento, não o verbalizando, não racionalizando, dele fugindo ou tentando transcendê-lo. Tudo isso é o movimento que o pensamento produz. Quando há esse pesar e o pensamento de modo algum penetra, o que significa que você está completamente pesaroso, não tentando dominar o pesar, mas está totalmente pesaroso, então ele desaparece. Só quando há a fragmentação do pensamento é que há agonia. Quando há o pesar, permaneçam com ele sem um único movimento do pensamento, de modo que ele existe em sua totalidade. A totalidade do pesar é eu estar em pesar, eu estar pesaroso. E então não há nenhuma fragmentação nisso. Quando há essa totalidade do pesar, sem haver nenhum afastamento, então há o seu desaparecimento. Sem o fim do pesar, como pode haver o amor? De modo estranho, nós associamos o pesar e o amor.
Eu amo o meu filho e, quando ele morre, fico todo pesaroso. Nós associamos o pesar com amor. E agora estamos perguntando: quando há sofrimento, pode existir um amor? Mas será o amor desejo? Será o amor prazer? De modo que, quando esse desejo, esse prazer é negado, há sofrimento? Dizemos que o sofrimento, como o ciúme, a ligação, a posse, todos fazem parte do amor. É esse o nosso condicionamento. É assim que somos educados. Isso faz parte da nossa herança, da nossa tradição. Agora, o amor e o pesar não podem andar juntos. Essa não é uma afirmação dogmática ou uma asserção retórica. Quando olhamos para a profundidade do pesar e entendemos o seu movimento, no qual está envolvido o prazer, o desejo, a ligação e as consequências dessa ligação, que produzem a corrupção, quando estamos cônscios, sem qualquer escolha, sem qualquer movimento, cônscios de toda a natureza do pesar, então, pode o amor existir juntamente com o pesar? Ou será o amor uma coisa inteiramente diferente? Devemos esclarecer que a devoção a uma pessoa, a um símbolo, à família, não é amor. Se eu sou devotado a vocês por várias razões, há um motivo por trás dessa devoção. O amor não tem nenhum motivo. Se há um motivo, não é amor, obviamente. Se vocês me proporcionam prazer, sexualmente ou diversas formas de conforto, então há dependência. O motivo é a minha dependência de vocês, porque vocês me dão alguma coisa em troca. E como vivemos juntos, eu chamo a isso de amor. Será? Assim questionamos tudo isso e nos perguntamos: onde há um motivo, pode existir o amor? Onde há ambição, seja no mundo físico ou no mundo psicológico, ambição de estar por cima de tudo, de ser um grande sucesso, de ter poder religioso ou fisicamente, pode existir o amor? É óbvio que não. Reconhecemos que ele não pode existir e ainda assim insistimos. Olhem o que acontece com o cérebro quando pregamos esses truques. Eu sou ambicioso espiritualmente, quero estar perto de Deus, principalmente do seu lado direito. Quero alcançar a iluminação. Vocês sabem, todo esse equívoco. Vocês não podem alcançar a iluminação. Provavelmente vocês não possam alcançar aquilo que está além do tempo. A competitividade, a conformidade, o ciúme, o medo, o ódio, tudo isso continua psicologicamente, interiormente. Ou estamos cônscios disso, ou deliberadamente o evitamos. No entanto, eu digo para minha esposa, ou para o meu pai, ou seja lá para quem for, eu amo você. O que acontece quando há uma contradição tão profunda em minha vida, no meu relacionamento? Como pode essa contradição ter qualquer sentido de profunda integridade? E, no entanto, é isso que fazemos até a morte. Pode alguém viver nesse mundo sem a ambição e sem a competitividade? Olhem para o que está acontecendo no mundo exterior. Existe a competição entre as várias nações. Os políticos estão competindo uns com os outros, economicamente, tecnologicamente, multiplicando os instrumentos de guerra. E assim, estamos nos destruindo a nós mesmos. Permitimos que isso continue porque também somos competitivos interiormente. Como observamos, se uns poucos realmente entenderem o que
estamos conversando nos últimos 50 anos e realmente estiverem profundamente envolvidos e tiverem conseguido o fim do medo, do pesar e assim por diante, então isso afetará toda a consciência da humanidade. Talvez vocês duvidem que isso possa afetar a consciência da humanidade. Hitler e seu grupo afetaram a consciência da humanidade. Napoleão, os Césares, os carniceiros do mundo afetaram a humanidade. Também as boas pessoas afetaram a humanidade. Não estou me referindo às pessoas respeitáveis. Os bons são aqueles que vivem a vida integralmente e não fragmentariamente. Os grandes mestres do mundo afetaram a consciência humana. Mas se há um grupo de pessoas que entendeu o que estivemos falando, não verbalmente, mas realmente, vivendo a vida com grande integridade, então isso afetará toda a consciência do homem. Isso não é uma teoria, é um fato real. Se vocês entenderem esse simples fato, verão que ele atinge vocês diretamente. A televisão, os jornais, tudo está afetando a consciência do homem. Assim, o amor não pode existir onde há um motivo, onde há ligação, onde há ambição e competitividade. O amor não é desejo e prazer. Apenas sintam isso e percebam isso. Estamos discutindo tudo isso de modo a produzir ordem em nossa vida, ordem em nossa casa, que não tem nenhuma ordem. Há muita desordem em nossa vida e sem estabelecer uma ordem que seja total, integral, a meditação não tem qualquer sentido. Se a nossa casa não estiver em ordem, podemos nos sentar em meditação na esperança de produzir pela meditação a ordem. Mas o que acontece quando estamos vivendo em desordem e meditamos? Temos sonhos fantasiosos, ilusões e toda espécie de resultados absurdos. Mas um homem sensato, inteligente e lógico, primeiro deve estabelecer ordem na vida diária. Depois ele pode adentrar pelas profundezas da meditação, do seu sentido e da sua beleza, da sua grandeza e da sua validade. Quer sejamos muito jovens, de meia idade ou velhos, a morte faz parte da nossa vida. Assim como o amor, a dor, a desconfiança e a arrogância fazem parte da vida. Mas não percebemos a morte como parte da nossa vida. Nós queremos adiá-la ou colocá-la tão distante de nós quanto for possível. Então temos um intervalo de tempo entre a vida e a morte. O que é a morte? Essa questão, de novo, é bem complexa. O conceito cristão de morte e sofrimento e a conclusão asiática sobre a reencarnação são apenas crenças, e como todas as crenças, não têm substância. Assim, deixemos de lado esses conceitos e vamos discutir a morte juntos. Pode ser desagradável e vocês podem não querer defrontá-la. Vocês agora estão vivos, saudáveis, sentindo prazer, medo, ansiedade, e há a esperança do amanhã. E vocês não querem se preocupar com o fim de tudo isso. Mas se somos inteligentes, sensatos e racionais, temos que defrontar não apenas o viver e todas as implicações do viver, mas também as implicações da morte. Temos que conhecer a ambos. Essa é a integridade da vida, na qual não há nenhuma divisão. Assim, o que é a morte, pondo-se de lado o término físico de um organismo que viveu erradamente, viciado na bebida, nas drogas e na superindulgência, ou no ascetismo e na negação.
O corpo experimenta essa constante batalha dos opostos. Não tem uma vida equilibrada e harmoniosa, mas de extremos. O corpo também experimenta uma grande tensão imposta pelo pensamento. O pensamento dita e, assim, o corpo é controlado. E como o pensamento é limitado, produz desarmonia. Ele nos obriga a viver fisicamente em desarmonia, forçando, controlando, subjugando e dirigindo o corpo. É isso o que todos nós estamos fazendo, inclusive jejuando por razões políticas ou religiosas, o que é uma violência. O corpo pode suportar tudo isso por muitos anos, atingindo a velhice sem ficar senil, mas o corpo inevitavelmente chegará a um fim. O organismo morrerá. Será isso a morte? Será que estamos preocupados com o fim do organismo? Seja por causa de uma doença, pela velhice ou por acidente? Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!